Sinteticamente, a história inicia-se com o estabelecimento dos caldeus, que eram povos semitas do sul da Mesopotâmia, que habitavam na margem oriental do rio Eufrates, sobre a população já aculturada de sumérios, que eram considerados a mais antiga população que se localizaram-se na parte sul da Mesopotâmia, apropriadamente posicionada em terrenos conhecidos por sua fertilidade, entre os rios Tigres e Eufrates. Os acádios, que eram tribos de nômades que vieram do deserto da Síria, chegaram à Mesopotâmia por volta de 550 anos a.C., enquanto este território estava dominado pelos sumérios, e subsequente invasão pelos assírios, vindos do noroeste, que lhes cooptaram a adiantada civilização, em especial a escrita, a partir da qual nos legaram registro. Boa parte do período antigo é coberto pelas cidades-estado, muitas das quais enlaçadas em alianças temporárias e ocasionais. Mais adiante, a demorada homogênea de algumas das cidades, o acúmulo de poder bélico de alguns reinos resultaram na ampliação de território organizado sob impérios dinásticos. O último e poderoso Império Babilônico acabou derrotado pelos persas, cuja civilização e império aí se inicia. Durante o reinado de Círio o Grande, rei da Pérsia, a Mesopotâmia foi transformada numa satrápia, como era chamada cada uma das províncias em que estava dividido o Império Persa. Círio permitiu que alguns judeus exilados da Babilônia voltassem à Palestina, mas muitos hebreus preferem ficar na Babilônia, onde se estabelece o segundo grande centro hebraico, sendo superado por Jerusalém. No período, registrou-se um florescimento cultural em que a literatura e a religião e as tradições sumérias e babilônicas eram preservadas nas escolas dos templos. A região saiu do domínio persa com a derrota do rei persa Dário III pelo imperador macedônico Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, em 331 a.C. Esse fato marcou o início da colonização macedônia na região. A Babilônia tornou-se importante centro cultural, verdadeiro ponto de encontro entre as culturas grega e oriental. Depois da morte de Alexandre, a dinastia Selúcida da Grécia reinou na Mesopotâmia aproximadamente 200 anos, nos anos que a Mesopotâmia estava incorporada ao Império Selúcida. A religião mesopotâmica sofreu influências da cultura helenística por volta de 140 anos a.C. A Mesopotâmia foi incorporada ao reino parta. A planície entre os rios Tigres e Eufrates, Mesopotâmia, atual Iraque, foi uma das primeiras civilizações que desenvolveu a agricultura e a criação de gado, 2500 anos de Cristo. Ao sul, foi morada da civilização suméria e ao norte da civilização acádia. A Mesopotâmia foi invadida pelos árabes em 634 e 641, época em que impuseram a sua língua e religião, o Islã. Em 1258, os mongóis invadiram o Iraque, devastaram o território e integraram ao império governado pela Ordem de Ouro. Durante os séculos XVI e XVII, os turcos otomãos e os persas disputaram a região. Isto resultou numa série de invasões que levaram o país à ruína e destruíram a maior parte do seu sistema de irrigação. Desde 1658 até 1918, o Iraque fez parte do Império Otomano. Em seguida, o país se tornou um protetorado da Grã-Bretanha. A presença britânica ocorreu até 1932, quando o Estado iraquiano entrou na Sociedade das Nações. Nesse ano, houve um golpe de Estado, liderado por um setor do exército iraniano, que simpatizaram com as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A Grã-Bretanha voltou a ocupar o Iraque e utilizou seu território com base de operações durante a Segunda Guerra Mundial. A República Iraquiana foi instaurada no dia 14 de julho de 1958, através de um golpe militar liderado pelo general Qassem,
depois dos assassinatos do rei, do príncipe herdeiro e do primeiro-ministro. Em 1979, Saddam Hussein chegou ao poder e o Iraque entra em guerra com o Irã. Em 1980, o conflito dura até 1988. A guerra foi desencadeada pela disputa política e territorial entre os dois países. Depois de um estabelecido equilíbrio de forças, após 8 desgastantes anos de luta e milhares de mortes, Irã e Iraque resolvem optar por cessar fogo e discutir suas diferenças. Depois da guerra com o Irã, o Iraque invadiu o Kuwait em 1990, fato que foi repudiado pelo Conselho de Segurança da ONU. Assim, em janeiro de 1991, países aliados liderados pelos Estados Unidos iniciaram a Operação Tempestade do Deserto, que terminou com a libertação do Kuwait depois de 40 dias de ofensiva militar terrestre e aérea. Em 2003, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos invadiu o Iraque, acusando Saddam de estar construindo armas de destruição em massa. A guerra foi curta e o governo iraquiano desmoronou. Pouco tempo depois, o líder iraquiano foi encontrado e preso pelas tropas americanas. Saddam foi sentenciado à morte e enforcado posteriormente. A história do Afeganistão é marcada pela miscigenação e pela influência de diversos povos e civilizações asiáticas, devido à sua posição geográfica numa zona de transição e de movimentos migratórios. O que hoje conhecemos como República Islâmica do Afeganistão sempre foi uma ponte natural entre o Ocidente e o Oriente. Dada sua importância estratégica para o comércio e para conquistas de novos territórios, o Afeganistão tem sido, desde a antiguidade, conquistado por diversos impérios, como por exemplo o persa, o hindu, o turco, o inglês e o russo. O povoamento do Afeganistão data desde a pré-história. Em 250 a.C., depois da invasão dos persas, liderada por Ciro, desenvolveu-se o reino Bactria, que conseguiu se expandir em direção à Índia. Anos depois, veio a invasão dos ários, período em que aquele país passou a ter forte influência do budismo. Em seguida, os persas, através dos sassânidas. A partir do ano 651, os árabes vencem os persas. Inicia-se então a aplicação de ensinamentos islâmicos à população e uma longa permanência do povo árabe naquela região. O domínio mongol inicia-se em 1221 e dura até 1747. O monarca Ahmad Shah Durrani organizou em 1747 um estado com governo centralizado, já denominado Afeganistão. Começava uma dinastia que duraria até 1973. Neste meio tempo, ocorreu uma disputa entre a Rússia e a Inglaterra para controlar o Afeganistão. O país ficou sendo um protetorado da Inglaterra a partir de 1880, período que durou até 1919, quando o Afeganistão passou novamente a ser independente. Em 1973, a República é proclamada, depois de um golpe militar comandado por Daud Khan, que seria deposto e morto em 1978. Um militar chamado Mohammad Taraki, deposto e fuzilado em 1979, torna o poder e implanta um governo com um partido único e dentro dos moldes comunistas. Em 1979, dá-se a ocupação soviética, que tinha interesses estratégicos, entre eles aproximar suas fronteiras do mar e proteger com maior eficácia as fronteiras do sul. A retirada soviética ocorreu em 1988 e 1989. A retirada ocorreu pela resistência dos Mujahedin, guerreiros islâmicos apoiados pelos Estados Unidos, Paquistão e Irã. O período de 1989 a 1992, da assim chamada Guerra Civil Afegã, começou depois que os soviéticos se retiraram do Afeganistão, deixando os comunistas afegãos a defender-se contra os Mujahideen. Surpreendentemente, o regime sobreviveu à retirada dos soviéticos e à progressiva redução da ajuda econômica e militar. As ofensivas guerrilheiras, fortalecidas pela continuidade da ajuda externa, não conseguiram derrubar o governo.
nem chegar a um acordo para formar uma nova administração. A capital, Cabul, se transformara numa cidade-estado, onde refugiados do campo e segmentos urbanos apoiavam o governo. Com a dissolução da União Soviética, a ajuda foi completamente cortada, levando ao colapso o governo. Em 1995, surge no cenário político afegão uma milícia islâmica, financiada pelo Paquistão, chamada Talibã. Assume o poder e implanta um regime fundamentalista. A guerra ao terrorismo é uma iniciativa dos Estados Unidos para combater os atentados terroristas no mundo. Em 2001, o mundo assistiu ao vivo pela televisão o maior atentado terrorista de todos os tempos. Na manhã do dia 11 de setembro daquele ano, 2 aviões tomados por terroristas suicidas colidiram com o maior símbolo econômico dos Estados Unidos, as 2 torres do World Trade Center em Nova York. A ação terrorista fez as 2 torres desabarem e matou milhares de pessoas inocentes. O evento chocou o mundo todo. Pessoas de várias nacionalidades foram. O ocorrido naquele dia desencadeou uma reação dos Estados Unidos, país que ficou com orgulho profundamente ferido. Na periodização da história mundial, muitos apontam o ano de 2001 como o divisor da história contemporânea e da história pós-contemporânea. Naquela mesma data, os Estados Unidos, liderados pelo então presidente George W. Bush, anunciou um movimento militar chamado de Guerra ao Terrorismo. A iniciativa fazia parte de uma estratégia global de combate ao terrorismo. De início, a medida detonava um forte caráter religioso e conservador. Bush chegou a usar os termos guerra ao terror ou êxito do mal, propagando o que ficou chamado como doutrina Bush. Para combater o terrorismo, foram associados esforços simultâneos nos campos político-diplomático, econômico, militar e de inteligência. Como os terroristas não representam um exército oficial de um Estado, os alvos de combate ao terrorismo passaram a ser os países que apoiam movimentos ou grupos terroristas, ou seja, os mesmos que integraram o chamado Eixo do Mal. As operações militares contra o terrorismo tiveram início. Os Estados Unidos invadiram e ocuparam militarmente o Afeganistão e o Iraque. No primeiro país, a ocupação se deu pela caçada a Osama Bin Laden, líder do grupo terrorista que assumiu o atentado de 11 de setembro de 2001. As tropas estadunidenses tomaram o Afeganistão em procura do terrorista e promoveu o suposto estabelecimento da democracia. Até hoje, Osama Bin Laden não foi encontrado pelo exército dos Estados Unidos. Já a invasão no Iraque se deu com a justificativa de que o país possuía armas biológicas de destruição em massa. O exército estadunidense mais uma vez defendeu a implantação da democracia e caçou o líder iraquiano, Saddam Hussein. Este foi encontrado pelos militares, escondidos em um buraco, recebeu a condenação de pena de morte e morreu enforcado. Entretanto, a iniciativa de combate ao terrorismo originada pelos Estados Unidos é muito questionada. Há algumas controvérsias que colocam em dúvida a credibilidade da ação. Uma delas se baseia no fato de que foram os Estados Unidos e os aliados da OTAN que definiram os países apoiadores do terrorismo. China e Rússia aproveitaram para anexar separatismo e extremismo ao terrorismo e assim justificar o combate de seus adversários políticos. O objetivo, que era de combater o terrorismo, é controverso no caso da invasão do Iraque, pois o país não tinha atentados terroristas antes da invasão dos Estados Unidos. Por isso, alguns críticos argumentam que a guerra ao terrorismo tem objetivos menos defensivos e mais ofensivos para garantir a expansão das bases militares estadunidenses no mundo e propiciar o controle de regiões estratégicas pela circulação de riquezas ou reserva de petróleo e gás natural. O certo é que hoje os Estados Unidos ainda ocupam territórios no Oriente Médio, e os gastos com a guerra ao terrorismo já superam os custos das guerras da Coreia e do Vietnã.